acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito é na rapaziada. Boa tarde, eu sou Orlando Souza e está no ar pela primeira vez o programa Nação Petroleira, na Rádio Classista, uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços do Ceará, FETRACE, idealizado pelo diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará, João Bernardino. Esse programa foi pensado para dar voz à categoria que sempre defendeu os interesses nacionais. Aqui vamos falar sobre o mundo do petróleo e seus impactos na vida das pessoas. O que é o petróleo? Por que tantas guerras por ele? Porque uma nação precisa ter controle sobre suas reservas e riquezas naturais. Gasolina, gás, energia e mais de 3.000 produtos são derivados do petróleo. Ele está presente em nossas vidas, é crucial para definir a inflação e a economia do país, impacta na saúde e na educação. Tudo isso nós debateremos nesse espaço e convidamos você, ouvinte, a nos acompanhar todas as quintas-feiras, às 16 horas, aqui na Rádio Classista, pelo site www.radioclassista.com, pelas páginas do Facebook, Rádio Classista, Cid Petro CEP e pelo aplicativo Rádio Classista, que você pode baixar na Play Stories. Sabe do povo, do jogo todo mundo, e apesar dos pesares ainda sou você vai querer. Ele que sai da batalha, entra no botequim. Hoje, 8 de março de 2018, nós vamos conversar com Paula Colares, militante do movimento de mulheres Olga Binário, que falará sobre. Além disso, contamos com a participação de Roselane Pinheiro e Lorena Jales, diretoras de mulheres do Sindicato dos Petroleiros do Ceará, Piauí. Sejam bem-vindas. Ao final do programa, falaremos sobre a história de uma mulher militante, Elis Regina. Fique conosco. Agora vamos às notícias da semana. Quem não tá na saudade constrói a manhã desejada. Essas foram as notícias da semana que atualizam vocês do que acontece de mais importante na categoria do Ceará e no Brasil. Sem dinheiro para comprar gás, famílias usam álcool para cozinhar. Conforme o jornal A Verdade, o aumento de mais de 60% no preço do gás de cozinha, utilizado diariamente em milhões de lares do Brasil, tem obrigado muitas famílias nos bairros e comunidades pobres a utilizar o fogão a lenha para cozinhar. É o caso do catador de latinhas Everton Santos, de 30 anos, morador da favela Sururu de Capote, em Maceió, Alagoas. Eu comprava botijão a R$45, agora 70 ou 60. Eu não tenho opção, eu compro o gás ou a comida. Sua vizinha, a marisqueira Renilza de Araújo, de 42 anos, sofre com o mesmo problema. Estou esperando meu gás acabar para aposentar o fogão de vez. Não tenho mais condições de comprar um botijão a R$80. E isso é metade da minha renda. Assim como Everton e Renilza, outros milhões de trabalhadores brasileiros são vítimas da nova política de preço para o gás de cozinha adotado pelo governo Temer e pela Petrobras. Desde junho, o valor do botijão passou a depender das altas e baixas dos preços do petróleo no mercado internacional. Ou seja, se por algum motivo político, guerras
boicote econômico, etc., ou natural, frio acima da média na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, o preço do petróleo sobe. Quem paga a conta somos nós. Além disso, Temer também vendeu a distribuidora Liquigás para o grupo Ultra, que passou a controlar mais de 50% do mercado nacional de gás de cozinha e impor os preços que quiser ao produto. Ainda conforme o jornal Verdade, privatizações desmascaradas no mundo. A solução não é privatizar, mas democratizar os serviços públicos. Esta foi a conclusão que chegou o Instituto Transnacional TNI, com sede na Holanda, após estudos feitos sobre a privatização dos setores de água e saneamento em vários continentes. Porém, essa proposta não chega a ser nova. Nos últimos anos, metrópoles como Paris, Berlim, Budapeste e Buenos Aires, além de outras 267 cidades, já tinham remunicipalidade seu sistema de água e esgoto. No Reino Unido, berço do neoliberalismo, nos anos 1980, uma recente pesquisa apontou que 83% da população é a favor da nacionalização dos serviços de abastecimento e tratamento de água. E outros 77% defendem que os setores de eletricidade e gás sejam públicos e 76% que o transporte ferroviário seja desprivatizado. Os moradores do Reino Unido reclamam da baixa eficiência, da piora e do encarecimento dos serviços prestados após a privatização. Além da falta de democracia e transparência nas decisões das empresas privadas e nas parcerias público-privadas, PPPs. Última semana para garantir a voz do trabalhador no CA da Petrobras, Conselho de Administração, FUP. Até domingo, dia 11 de março, os petroleiros têm um compromisso que é essencial para a luta da categoria, garantir uma representação autêntica dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras. No primeiro turno da eleição, Danilo Silva, candidato apoiado pela FUP e seus sindicatos, conquistou 4.181 votos, garantindo o primeiro lugar na preferência dos petroleiros. Agora é fundamental que os trabalhadores retornem sua voz no principal órgão decisório da empresa, elegendo quem de fato tem compromisso com o sistema Petrobras integrado e forte, a geração de emprego e a defesa do desenvolvimento da soberania nacional. Entra no botequim, pede uma ceva gelada, e a te dá logo uma batucada. Aquele que manda o pagode, que agora a poeira suada da luta e faz a brincadeira. O vento é bem bem. Ao final do programa, falaremos sobre a história de uma mulher militante, Elis Regina. Fique conosco, agora vamos às notícias da semana. Então vamos lá, Ana, Rita, Joana, Iracema, Carolina. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, essa preta do Pontal. 5 filhos pequenos pra criar. Passa o dia no trampo pau e pau. Ainda arranja um tempinho pra sambar. Quando cai na avenida ela é demais. Todo mundo de olho, ela nem aí. Fantasia bonita ela mesmo faz. Manda todas, não erra a mira. Mãe, passista, atleta, manicure, diplomata. Dona
na central, vai no ombro um cestinho com neném, 8 quilos de roupa no varal, ainda bem de tocada nesse trem. Toda sexta ela fica mais feliz, vai dançar numa boate do Jaú, faz um jeito e já pensa que é atriz, cada dia inventa um nome: Doris, Aura, Emília, Terezinha e Marina, Ana, Rita, Joana, Iracema e Carolina. Ela é bamba, 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 ela é bamba. Doris, Aura, Emília, Terezinha e Marina, Ana, Rita, Joana, Iracema e Carolina, Laura, Lídia, Luma, Lucineide, Luciana. Quer seu nome escrito numa letra bem bacana. Ela é bala, mestiça, é todo gás, cada abraço é uma briga do país. Abre o olho com ela, meu rapaz, ela é quase tudo que se diz. Quando compra uma briga, ela é demais, vai no groove, não deixa desandar. Ela é pop, ela é rap, ela é blues e jazz, e no samba é primeira linha. Laura, Lígia, Luma, Lucineide, Luciana. Quer seu nome escrito numa letra bem bacana. Ela é bamba, 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 ela é bamba. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens. Estamos de volta. Hoje, 8 de março de 2018, nós vamos conversar com Paula Colares, militante do Movimento de Mulheres Olga Binário, que falará sobre o dia 8 de março, que contamos com a participação de Roselane Pinheiro e Lorena Jales, diretoras de mulheres do Sindicato dos Petroleiros do Ceará, Piauí. Paula, você pode falar um pouco sobre o 8 de março? Boa tarde. Boa tarde. Queria dar uma boa tarde aqui especial para as companheiras aqui, diretoras do sindicato, né? Homenageando aí as mulheres que fazem parte dessa categoria, que são tão importantes para a nossa sociedade. E assim, falar um pouco do 8 de março é algo muito importante, né, para as mulheres, porque dentro da nossa sociedade isso é um pouco distorcido, né? Na verdade, o 8 de março não é o dia da mulher, né? O Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então, é um dia para as mulheres irem para as ruas reivindicar os seus direitos, né? A gente precisa ainda estar lutando por muitas questões básicas, né? Que é a própria sobrevivência das mulheres. Então, a mulher ela ainda continua resistindo, né, e procurando sobreviver. As estatísticas de feminicídio no nosso país são altíssimas, né? Então, isso é uma das primeiras questões que a gente ainda procura estar colocando nesse dia, né, e fazendo esse resgate da importância do 8 de março por representar a luta das mulheres, e não o dia da mulher
simplesmente. E aí, por que o 8 de março foi colocado como o Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Em 1857, nos Estados Unidos, né, na cidade de Nova York, mais especificamente, as mulheres procuraram se organizar na defesa dos seus direitos, que isso não é algo muito distante da nossa realidade, né, por duas questões específicas. A questão da licença maternidade, né, e por diminuição da carga horária de trabalho, que era exaustiva naquele período. E as mulheres fizeram uma grande greve na indústria têxtil, né, uma fábrica têxtil, e foram reprimidas duramente pelos patrões e pela polícia. Então, elas ocuparam a fábrica, resistiram, mas foram assassinadas de uma forma brutal, foram queimadas e, né, representaram aí uma luta dentro com as suas próprias vidas, né? Então, no ano de 1911, a comunista, conhecida aí por vários movimentos, né, movimentos sociais, a Clara Zetkin, na segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, colocou essa proposta que esse dia, né, o dia 8 de março, que representou a morte dessas operárias, lutando por um direito, né, que as mulheres até hoje procuram assegurar, que é a licença maternidade, a questão da jornada de trabalho justa, né? Então ela propôs que o 8 de março virasse o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então por isso que a gente tem que lembrar que é um dia de luta, porque mulheres morreram, né, há bastante tempo atrás, para que a gente possa hoje ter o mínimo de direitos. Então, é importante a gente fazer esse resgate histórico. Então, o 8 de março, resumidamente, né, significa isso, e por esse aspecto histórico. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Paula. Boa tarde, Paula. Meu nome é Lorena, faço parte da diretoria do Sindipetro. E queria fazer uma saudação especial para as mulheres, né, hoje, pelo nosso dia 8 de março, que, aliás, não é só hoje, todos os dias, né, devem ser comemorados. E lembrando isso, que o 8 de março é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. E, sim, como a Paula faz parte da Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, eu queria saber um pouco mais sobre o movimento, né, como surgiu o Movimento de Mulheres Olga Benário. Bem, assim, o Movimento de Mulheres Olga Benário, ele surgiu da organização de algumas mulheres que já atuavam dentro desse aspecto da luta do feminismo, né, dentro desse movimento social, que é um movimento das mulheres, mas não tinha uma organização própria e resolveram dar um salto, né? Resolveram se organizar através de um movimento nacional. Então, nossa primeira participação foi em um encontro internacional, chamado Encontro Internacional de Mulheres de Base, realizado na Venezuela em 2011. Então, a gente montou uma delegação brasileira para participar desse evento, e daí o Olga só veio se desenvolvendo e realizando uma série de atividades para as mulheres no nosso país e participando de atividades internacionais, né? Primeiro, importante colocar isso porque nós acreditamos que o feminismo ele é um movimento internacional. As mulheres precisam se organizar internacionalmente na defesa dos seus direitos. Então, o Olga é um movimento nacional que existe na maioria dos estados do nosso país, mas também compõe, né, com outros movimentos, como a exemplo do movimento de mulheres Ana Soto, da Venezuela, a COFEMEC, do Equador, e uma série de outros movimentos importantes a nível internacional e principalmente da América Latina. E aí aqui no Brasil a gente tem procurado pautar a luta das mulheres, né? Como eu coloquei, em relação ao 8 de março a gente ainda tem muitas coisas para conquistar, e aí a gente procura estar defendendo os direitos das mulheres trabalhadoras, né? A questão da violência contra a mulher. Então o nosso movimento já fez um trabalho a gente ocupou locais que não tinham nenhuma função social, né? Locais que estavam desocupados, que não tinham função social. Nosso movimento ocupou no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tornando esses espaços de defesa da mulher. Então, são centros, atualmente, né, funcionam centros de referência ou casas
de passagem, que a gente chama, de mulheres em situação de violência. Então, elas têm para onde ir e não serem assassinadas, né, pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Então, é um trabalho que o nosso movimento vem realizando e que vem salvando a vida das mulheres, né, nesses 3 estados. E, com certeza, a gente vai estar realizando muito mais ocupações aí no Brasil e vai estar contribuindo para que as mulheres não sejam tão violentadas, né? Não percam suas vidas por conta do machismo, fruto, né, dessa sociedade que a gente vive, uma sociedade patriarcal. Então, resumidamente, assim, o nosso movimento tem atuado nesse sentido, né? E a gente tem uma concepção classista, né? Porque existem várias linhas do feminismo. Então, existem muitos movimentos feministas no nosso país. Feminismo liberal, né, feminismo radical, e o nosso movimento se organiza dentro de uma visão marxista-leninista, dentro de uma visão e de um recorte da sociedade, né, dentro de um recorte de classe, que é importante também que isso fique claro, porque é uma forma de organização própria, assim, né, essa visão classista do feminismo que nós temos. Certo. E sobre o ato que houve hoje aqui em Fortaleza, né, o ato do 8 de março, que foi organizado por vários movimentos feministas aqui do Estado, como é que foi a participação do Olga Benário nesse ato, né, aqui em Fortaleza? A gente teve uma boa participação, né, nosso movimento, junto com outros movimentos feministas aqui do Estado, a gente procurou construir esse 8 de março, com principais pautas, essa questão das reivindicações das mulheres, né? Então, em primeiro lugar, essa questão da diminuição do feminicídio, da violência contra a mulher, como principal pauta, mas também com outras questões no sentido político, né? A gente vê questões que estão sendo colocadas hoje no nosso país, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que já foi aprovada, né? A questão da democracia, a gente vê vários direitos dos movimentos sociais sendo retirados, e a questão da intervenção no Rio de Janeiro, né? Então, a gente apresentou essas pautas, mas principalmente a questão da violência contra a mulher, porque só para a gente ter uma noção, né, apenas no mês de janeiro foram assassinadas 52 mulheres no estado do Ceará. Então, não é uma porcentagem baixa, né? Foram 52 mulheres, então é algo absurdo. O índice de violência contra a mulher aumentou em mais de 400% de janeiro do ano passado para janeiro desse ano. Então, é algo que a gente precisa realmente dar uma resposta a isso. Então, o 8 de março se organizou com essas pautas. Nós saímos do Terminal do Lagoa e fomos até a Casa da Mulher Brasileira, um espaço em que o governo federal já deveria ter inaugurado, para que estivesse servindo aí de apoio à violência contra a mulher, estivesse salvando a vida das mulheres, mas, infelizmente, é um espaço que ainda está fechado, não está funcionando para isso. Então, os movimentos feministas aqui no Estado procuraram ter essa reivindicação concreta para as mulheres, né, que é que essa casa ela passe a funcionar, né? Então, é um absurdo ter um espaço público que está fechado, podendo estar lá. A Delegacia da Mulher de Fortaleza, por exemplo, o teto caiu. Então, não está funcionando porque o teto da delegacia caiu. Então, a gente vê da forma que está sendo atacado aí esses espaços que servem, né, de apoio, e que lá poderia ser uma resposta para isso, mas, infelizmente, não está sendo. Então, a gente foi fazer essa reivindicação principalmente. Certo. Então, o ato foi mais voltado para essa questão da violência, né, contra a mulher, mas a gente sabe que a violência contra a mulher ela vai além dessa agressão física, né, dessa violência física. Tem a violência psicológica, a violência patrimonial, econômica. Você poderia explicar para a gente assim, um pouco essa diferença? Como é que a gente identifica isso no dia a dia? É até importante essa pergunta que a Lorena fez, porque a gente acha que a questão do feminicídio, né, que é a mulher ser assassinada, que é o principal, mas não é. Antes da mulher chegar a perder a vida, ela já sofreu uma série de violências, né? Então, a violência psicológica, normalmente é
A primeira é uma das mais, vamos dizer assim, que destrói mais a mulher, né? Porque enfraquece, né? É algo que a mulher vai perdendo ali os seus valores, vai tá viva, mas não está viva, né? E é o primeiro passo para que todas as outras violências elas passem a acontecer. Então, a gente tem a violência patrimonial, a violência econômica. Então, assim, a patrimonial é aquela situação de você ter uma discussão com o seu namorado, ele pega, porque viu uma questão numa rede social e não gostou, então ele pega seu telefone, taca na parede, vamos dizer, ou coloca dentro... né, molha, enfim, destrói um patrimônio da mulher, né, e o homem não tem direito de fazer isso. Então, violência patrimonial, a gente pode dar esse exemplo, né? A violência econômica é aquele cara que tenta controlar, por exemplo, o salário da mulher, né? Então, a gente pode caracterizar como violência econômica. E a violência psicológica ela é muito ampla, assim, não daria, acho que teria que ter um programa todo só para falar sobre isso, e ela engloba muitas outras coisas, né? Mas colocar a mulher como louca da relação, eu não disse isso, não foi isso que eu quis dizer, ou você está imaginando coisas, então isso vai mexendo com o psicológico da mulher, é algo muito sutil, né? Mas de uma forma resumida, a gente pode colocar essas violências, a violência obstétrica também, que é algo muito novo, assim, e os movimentos têm até atuado para dar uma resposta a isso, né, a questão da violência obstétrica, com a atuação das doulas, né, porque é algo muito sério, muito prejudicial para a mulher e muito novo. A violência sexual, que é um dos principais medos, se você for entrevistar uma mulher na rua, se você for perguntar qual é o principal medo que a mulher tem, é o medo da violência sexual, é o medo do estupro. E para a gente ter uma ideia, né, 50 mil mulheres são estupradas no nosso país por ano. Então é um índice altíssimo, a gente parece estar vivendo assim, numa era medieval ainda, né, com um índice de estupro tão alto. E a questão do assédio, dos assédios que foram tão falados na mídia, né, durante o ano passado, por conta dos assédios que as mulheres passaram a sofrer. Na verdade, não passaram a sofrer, passaram a denunciar, porque eu acho que a gente sempre sofreu, né? Os assédios nos ônibus, né? Nos meios de transportes públicos. E aí essa questão do assédio voltou a ser pauta e voltou a ser discutido leis em relação a isso. Então, o assédio sexual e o assédio moral, né? Que são outras formas de violência que nós, infelizmente, ainda somos obrigadas a conviver. Paulo, eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta, mas antes, boa tarde a todos. Eu sou Roselane Pinheiro, faço parte do Conselho do Sindipetro Ceará Piauí. Trazendo um pouco para o ambiente do trabalho, você poderia ajudar os ouvintes? Você poderia ajudar os ouvintes a identificar a violência contra a mulher no ambiente de trabalho, como o assédio moral e sexual que você acabou de falar? Pois às vezes as mulheres sofrem esse tipo de violência e não sabem o que é considerado assédio, e também sutil, e também a ajudar os homens a identificar e denunciar, porque também todo mundo fazendo parte dessa luta ajuda bastante, né? Isso é até importante, porque no ambiente de trabalho eu acho que se torna ainda mais complicado, né? A questão da naturalização desse tipo de violência nos ambientes de trabalho. E as próprias relações de trabalho complicam mais, né? A gente sabe que as mulheres sofrem mais a precarização, com a terceirização e com as perseguições da própria classe trabalhadora, oriunda da divisão de classe da nossa sociedade. Então, além desse aspecto, né, da relação patrão e trabalhador, vai ter a relação do homem, né, do homem patrão com a mulher empregada. E não só isso, mas com os colegas de trabalho. Então, é algo que a gente precisa entender para não confundir, e também quando a gente for denunciar, a gente não ser levada, né, a achar que está errada ou que está exagerando. Porque é o que é muito colocado, não, isso é um exagero, mas que na verdade não é. Então, a questão da violência moral, não só a mulher sofre, né, mas existem campanhas feitas por todos os sindicatos,
centrais sindicais da questão do assédio moral, o quanto isso é prejudicial para a classe trabalhadora. Mas a mulher, ela sofre essa questão do assédio moral de uma forma mais específica, né? E aí, como é que a gente pode caracterizar essa questão do assédio moral? Aquele tipo de brincadeira ou humilhação, né? Constrangimento feito, né, pelo patrão ou por um colega de trabalho para uma mulher de uma forma contínua, né? Então, isso já pode ser caracterizado assédio moral e deve ser dado resposta a isso. Porque isso também existem estudos feitos, né, estudos realizados, o quanto isso é prejudicial psicologicamente, o quanto isso vai minando, né, a autoestima da pessoa e vai destruindo ali, às vezes a pessoa desenvolvendo até problemas psicológicos graves, né, chegando a tirar sua vida, cometer suicídio e ocasionado por esse tipo de relação doentinha dentro do âmbito do trabalho. E a questão do assédio sexual, aí eu acho que ainda vai, né, muito como essa questão da visão, né, da sexualidade da mulher, da sexualização da imagem da mulher dentro da nossa sociedade é algo muito forte, e a naturalização desse tipo da cantada, né? Mas se for uma cantada, for uma paquera, então a gente também tem que perceber as diferenças, né? Não é uma cantada, não é uma paquera. Do que é uma cantada e uma paquera e do que é o assédio sexual. A cantada é quando existe a reciprocidade, quando a mulher ela responde à cantada. Se ela não responder e o cara insistir, aquilo passa a ser, na verdade, o assédio, né? O assédio sexual. Mas, infelizmente, quando a gente procura denunciar, a gente é levada como... você não entendeu, você não tem senso de humor, né? Era só uma brincadeira e não é. Então, os limites eles devem ser respeitados. O não é algo que a gente também traz, né, dentro da defesa dos movimentos feministas, né? A gente vem desenvolvendo essa campanha que o não é não, né? A gente precisa respeitar quando a mulher ela se posiciona de uma forma negativa a uma cantada, uma paquera de um homem. Se ela responder, tudo bem, né? Que bom. Mas se não, que respeite, né? Mas muitas vezes isso não é respeitado e a resposta masculina é até de uma forma violenta, né? Então é algo bem sério e até uma importante pergunta, assim, para a gente estar trabalhando dentro da classe trabalhadora. Certo, então a gente faz um agradecimento pela sua presença, por ter vindo aqui na primeira edição, né, do nosso programa. E eu queria abrir o espaço para você divulgar o Movimento de Mulheres Olga Benário, para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com você. Tá aberto o espaço. Eu que agradeço, né, o espaço por estar participando desse programa, do primeiro programa, né? Queria até parabenizar a diretoria do sindicato por essa iniciativa. É importante estar levando esse tipo de discussão, não só hoje no 8 de março, mas em vários outros momentos, né, para a sociedade, para uma categoria importante para a nossa sociedade, como é a categoria dos petroleiros. Então, a gente, assim, do movimento, que agradece muito esse espaço, por estar falando de algo tão importante, né? Porque às vezes parece clichê, assim, todo 8 de março as mulheres estarem falando sobre a violência contra a mulher, né? Sobre os estupros, sobre... mas vocês só falam disso, assim... A gente não queria só falar disso, né? A gente não queria ser obrigada a falar disso todos os anos. Exato. Que bom se, como a Lorena disse, que bom se a gente não precisasse falar disso. A gente não queria falar disso, né? A gente não queria lembrar que 50 mulheres foram assassinadas só em um mês, né? Na nossa cidade, no nosso estado. Então, a gente precisa falar disso. A gente fala, como a gente colocou hoje no 8 de março, quando nós estávamos nas ruas, nós marchamos pela vida das mulheres, né? E continuaremos marchando até que for nenhuma mulher mais perder a sua vida, fruto do machismo, fruto do patriarcado. E aí, assim, eu queria convidar todas as mulheres a se organizarem, né? A serem feministas, a compreender o que é o feminismo. Existe uma campanha também contra o feminismo e de não compreensão, né?
do feminismo e uma campanha feroz assim da mídia, mas a gente precisa compreender, na verdade, todas as mulheres precisam ser feministas. Ser feminista não é nada mais, nada menos que a gente está defendendo os nossos direitos e querendo igualdade. A gente não quer ser maior do que os homens, ser mais do que os homens. A gente quer igualdade, né? A gente quer ter os mesmos direitos, né? A gente quer ter a nossa vida enquanto mulher respeitada. Então, assim, vamos se organizar, vamos conhecer, vamos perceber a necessidade de ser feminista, de se organizar num movimento como Olga Benário, como qualquer outro, né? Mas eu chamo, né, a organização no nosso movimento, conhecer o nosso movimento. A gente tem reuniões de 2 núcleos, que o nosso movimento se organiza dessa forma, núcleos, né, que são espaços de formação política, que é importante a mulher ter formação política, compreender a sociedade, compreender teoricamente, politicamente, do que é que se trata o feminismo e a sociedade que nós vivemos. Para poder modificar, a gente precisa conhecer, né? Então, a gente tem núcleos que têm estudos, formação política e que têm lutas específicas também nos ambientes. Então, por exemplo, num local de trabalho, a gente vai discutir na universidade, numa escola. Então, a gente tem reunião de 2 núcleos, um na quinta e um às sextas, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, na sala 17 da pós-graduação. E aí eu convido todas que queiram, né, participar. E a gente também tem, deixa eu passar aqui para vocês, o nosso endereço aqui nas redes sociais, né, aqui no estado do Ceará é olga.ceará, no Facebook, e nacionalmente, Movimento de Mulheres Olga Benário Nacional, certo? É só procurar e acompanhar aí as nossas páginas nas redes sociais e venham militar no Olga Benário. Serão muito bem-vindas. Gostaria de agradecer a presença de Paula, a presença de Rose, a presença da Lorena, pela participação. Tá, obrigada. No próximo bloco teremos um momento cultural. Você irá conhecer a história de uma grande cantora de luta no Brasil. Vamos à nossa música da Maria Maria. Pode falar. Maria Maria. Elis Regina Carvalho Costa. Maria Maria. Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Tem que ter tempo pra gente memorizar. Estamos de volta agora com os agradecimentos aos internautas que nos acompanham no momento na voz de Lorena. Oi. A Ana Cláudia postou aqui pra gente a seguinte mensagem. Parabéns, mulheres. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. E também a Lidu Batia, que escreveu: parabéns, companheiras. A luta não para. Seguiremos em busca de nossos direitos e não ao retrocesso. Tá? Obrigada pela audiência. Agora vamos ao nosso momento cultural. Elis Regina de Carvalho Costa foi uma cantora brasileira que nasceu em Porto Alegre no dia 17 de março de 1945 e morreu em 19 de janeiro de 1982. Conhecida por sua competência vocal, musicalidade e presença de palco. E considerada por muitos críticos a melhor cantora popular do Brasil, a partir dos anos 1960 ao início dos anos 1980. Para muitos, a melhor cantora brasileira de todos os tempos, aclamada no Brasil e no exterior. Elis Regina faleceu no auge de sua carreira, aos 36 anos de idade, de uma overdose de cocaína. Elis foi a primeira grande artista a surgir dos festivais de música na década de 1960 e descolava-se da estética da bossa nova pelo uso de uma extensão vocal e de sua dramaticidade. Elis foi maior revelação do Festival da TV Excelsior em 1965, quando cantou Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe garantiria o convite para atuar na televisão. E pouco tempo depois, o título de primeira estrela da canção popular brasileira, quando passou a comandar, ao lado de Jair Rodrigues, o mais importante programa de música popular brasileira, o Fino da Bossa. Em 2013, foi eleita a melhor voz feminina de música brasileira pela revista Rolling Stone. Elis foi citada também na lista dos maiores artistas da música popular brasileira, ficando na 14ª posição, sendo a mulher mais bem colocada. E esse foi o Nação Petroleira. Escute agora o Bêbado e o Equilibrista, de Elis Regina. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. Até lá. Apresentação: Orlando Souza, jornalista responsável Natan Camelo. Produção: Carlos Augusto. Técnico de som: Orenilton Vidal. Diretor de comunicação: Fabrício Pontes. Idealizador: João Bernardino. Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Presidente: Eliseu Rodrigues. Secretário de Comunicação e Imprensa: Luiz Neto. Técnico de responsável: Orenilton Vidal.